Os grandes sábios, livres de todos os desejos materiais luxuriosos, devotam suas mentes ao completo serviço do Senhor. Tais pessoas libertam-se do cativeiro material sem dificuldades e situam-se na plataforma transcendental, adquirindo a qualidade espiritual do Senhor. Esta é a glória da suprema personalidade de Deus. Continuando os versos seguintes. Bhagirath teve um filho chamado Shruta, cujo filho foi Nabha. Este filho era diferente do Nabha anteriormente descrito. Nabha teve um filho chamado Sindhudvipa. De Sindhudvipa veio Ayutayo, e de Ayutayo, Rituparna, que se tornou amigo de Nalaraja. Rituparna ensinou a Nalaraja a arte de jogar, e Nalaraja instruiu Rituparna no controle e manutenção de cavalos. O filho de Rituparna foi Sarvakama. Então, estes são os três versos, assim, seguidos, que lemos. Vamos então ao significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jogar também é uma arte. Os kshatriyas têm permissão de exibir o seu talento nessa arte de jogar. Pela graça de Krishna, os Pandavas perderam tudo no jogo e ficaram desprovidos de seu reino, esposa, família e lar, porque não eram hábeis na arte de jogar. Em outras palavras, o devoto nem sempre é hábil em atividades materiais. Portanto, afirma-se nos Shastras que as atividades materiais não são absolutamente interessantes para as entidades vivas, em especial para os devotos. O devoto deve, portanto, ficar satisfeito em comer o que lhe é dado como praçada pelo Senhor Supremo. O devoto permanece puro porque não adota atividades pecaminosas, tais como jogatina, intoxicação, consumo de carne ou sexo ilícito. Assim termina o significado. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakya Chaksuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Então aqui, no primeiro verso, que é bem diferente dos outros dois, o primeiro verso divide uma seção nesse capítulo. A seção que vem da conversa entre Parikshit e Maharaj, mas que trata da descrição original da descida do rio Ganges, quando Bhagirata está se dirigindo ao Senhor Shiva a respeito desse assunto. Então aqui vem então no verso 15 desse capítulo a descrição muito importante do comportamento dos sábios. Os grandes sábios, livres de todos os desejos materiais luxuriosos, devotam suas mentes ao completo serviço do Senhor. Tais pessoas libertam-se do cativeiro material sem dificuldades e situam-se na plataforma transcendental, adquirindo a qualidade espiritual do Senhor. Esta é a glória da suprema personalidade de Deus. Então, qual é a glória da suprema personalidade de Deus? Permitir que os seus servos, rendidos, livres de desejos luxuriosos, se associem com Ele e que obtenham a mesma plataforma na qual ele se encontra, a plataforma transcendental, adquirindo então as qualidades espirituais do Senhor. Por que essa é a glória do Senhor e não a glória dos devotos do Senhor? De fato, também é a glória dos devotos do Senhor. Porém, quando um devoto se dedica ao serviço devocional, ele obtém
Krishna Shakti. Ele obtém a potência espiritual que vem diretamente de Krishna, aquele que está recebendo o serviço devocional. Em termos de trânsito do serviço devocional e o conhecimento transcendental, esse trânsito se dá em via dupla. Assim, o conhecimento espiritual desce diretamente de Krishna, através da corrente de sucessão discipular. E o discípulo recebe esse conhecimento e se ocupa em serviço devocional, que nem sempre é diretamente a Suprema Personalidade de Deus, mas é, às vezes, indiretamente para a Suprema Personalidade de Deus. Às vezes é para o mestre espiritual diretamente, às vezes é para os devotos, às vezes é para aqueles simpatizantes dos devotos, às vezes é para os vizinhos dos devotos. Então, esse serviço devocional feito para a glória de Krishna, para o prazer de Krishna, sobe na linha, na mão inversa do trânsito. Então, o conhecimento desce e o serviço devocional sobe. Então, assim ocorre o trânsito sem problemas. Às vezes encontramos alguns quebra-molas pelo caminho e precisamos estar atentos para a nossa velocidade, tudo para não maltratar o nosso veículo e nos impossibilitar de seguir adiante. Há muitos obstáculos no caminho do serviço devocional. Esses obstáculos surgem por anartas adquiridos de vidas passadas que se mantêm nesta vida por reações de vidas passadas, por reações de atividades de vidas passadas que não puderam ser gastas na vida passada. Então a pessoa chega ao portal da morte com uma bagagem muito grande de reações na forma de sementes. E essas sementes de reações guardadas na bagagem da pessoa vão para a vida seguinte. Na vida seguinte, a pessoa vai se ocupar gradualmente em ambientes que favorecem a germinação dessas reações das atividades passadas. Então, quando essas sementes germinam, se tornam prarabdas, elas são aprarabdas na forma de sementes. Mas quando elas se tornam prarabdas, quando elas germinam, a pessoa sofre alguma reação da vida passada. E às vezes essa reação ocorre durante o período que a pessoa já está relacionada com a Suprema Personalidade de Deus, já está ocupada em serviço. Mas vem uma reação. E essa reação atrapalha o desenvolvimento da pessoa. O que ocorre, em geral, com os devotos é que essa reação, essa semente, quando brota, e nós estamos numa ecovila presencialmente, e todos que estão assistindo em casa também têm noção desse conceito de germinação de sementes e de como ocorre a plantação, as estações do ano, as luas, né, a umidade do ar, a qualidade da terra, seja a acidez, seja a alcalinidade, ou simplesmente a adubação da terra, a semente germina e cresce. E quando não há um bom conjunto de todas essas coisas que eu falei, a plantinha às vezes não se desenvolve muito. O mesmo ocorre com as nossas reações. Às vezes nós temos uma reação muito pesada que vem de vidas passadas. Porém, a ambientação que nós estamos, porque já estamos na vida espiritual, não favorece que essa reação, que a plantinha da reação, a erva daninha, como é descrito no Chaitanya Charitamrita, que essa erva daninha se desenvolva com a força que ela teria se tivesse a ambientação certa. Então ela nasce, mas ela nasce raquítica. Então, às vezes vem uma reação na nossa vida espiritual
mas vem uma reação diminuída em sua potência, não vem como ela poderia vir antes. Então isso é o processo, isso é como aparecem os obstáculos na nossa vida espiritual. E uma coisa muito importante é entender tudo isso intelectualmente, para que a própria pessoa esteja vigilante a respeito do seu próprio serviço devocional. Quando vivemos em comunidade, às vezes temos outras pessoas que nos ajudam a vigiar o nosso processo de serviço devocional. Que agora, utilizando da mesma analogia, podemos lembrar do Chaitanya Charitamrita, da plantinha de serviço devocional, que é semeada pelo mestre espiritual, é semeada no nosso coração e se desenvolve numa trepadeira, Bhakti Lata Bija. Bija é a semente, Lata é trepadeira e Bhakti é devoção. Então é a semente da trepadeira da devoção. Ela é plantada no coração. E plantada no coração, havendo ambientação adequada, ela vai crescer. Havendo ervas daninhas, ela pode ficar abafada no seu crescimento. As ervas daninhas são os anartas, são os obstáculos. Anartas são as manias que nós desenvolvemos, hábitos que desenvolvemos e às vezes vícios também, que desenvolvemos nessa vida. Então essas manias, esses hábitos, essas neuroses, né? E na vida urbana o que não faltam são neuroses urbanas e também os vícios. No significado do último verso que nós lemos, do terceiro verso, Prabhupada se refere às quatro... um momentinho, peraí, eu quero usar a mesma palavra que o Prabhupada disse. As quatro atividades pecaminosas. Prabhupada citou as quatro atividades pecaminosas. Essas quatro atividades pecaminosas, dentro do nosso processo, como o Prabhupada deu, são contra-atacadas por uma conduta comportamental ética. E a ética que rege a vida do devoto nos separa dessas atividades pecaminosas. Então, a conduta ética que nós desenvolvemos é baseada em quatro princípios éticos: compaixão, pureza, austeridade e veracidade, honestidade. Então, com esses princípios éticos, nós próprios, tomando conhecimento da filosofia, tomando conhecimento do Siddhanta Vaishnava, aprendendo o conteúdo da literatura védica, aprendendo o exemplo dos grandes acharyas, dos grandes mestres, dos 6 Goswamis, de toda a corrente de sucessão discipular e, em especial, da pessoa mais próxima de nós, que é Srila Prabhupada. Tomando todo esse exemplo, nós podemos adquirir conhecimento necessário para nos posicionar de maneira ética enquanto vivemos a vida devocional. E se nós adotamos o princípio ético da compaixão, nós não vamos apenas deixar a alimentação violenta, mas nós vamos deixar também atividades violentas, vamos deixar também a linguagem violenta, vamos deixar as atitudes violentas, vamos deixar os sentimentos violentos e todos esses impulsos que surgem na nossa vida e que às vezes são o necessário para fazer uma semente de uma atividade pecaminosa de vidas passadas brotar. Basta que a gente dê um pouco, desenvolva um pouco de ira, um pouco de inveja, um pouco de luxúria, e aquela semente se sente pronta para brotar. E ela brota. E ela brota no nosso coração, no mesmo canteiro da Bhakti Lata Bija. E ela brota, e a Bhakti Lata Bija está ali tentando se segurar para subir, para chegar. O destino dela são os pés de lótus de Krishna. Então, aí vem essa semente de atividade pecaminosa, estimulada pelo adubo da ira, da inveja, da cobiça, da luxúria, ela se desenvolve e abafa
a plantinha do serviço devocional. Então, mas, em relação aos princípios éticos, quando nós desenvolvemos o princípio ético da compaixão, nós nos afastamos da tendência que temos de regras e regulações, simplesmente por seguir. Então, ao invés de abordar a atividade pecaminosa em si, a gente pode, sabendo do risco da atividade pecaminosa, a gente aborda o princípio ético que nos fortalece para com a compreensão, com a capacidade de independência que temos, de liberdade que temos, de sermos donos do nosso próprio destino, de sermos donos do nosso próprio nariz, de sermos indivíduos dentro dessa massa de objetos materiais que existem, inclusive seres humanos que são como objetos dentro da sociedade humana. Então, neste processo de tomar consciência da nossa própria natureza individual como alma espiritual, parte integrante de Krishna, servo eterno de Krishna, então nós ficamos atentos para a compaixão, por exemplo, como um princípio comportamental ético. E aí nós vamos desenvolver a compaixão, vamos acolher os visitantes com compaixão, vamos nos relacionar com os vizinhos com compaixão, e não tem melhor compaixão para os vizinhos do que o silêncio. Não é? Nos templos urbanos, os cátaros, as merdangas, os nossos gritos, né, incomodam os vizinhos. Inclusive, vou fazer um parênteses para contar um passatempo verídico do templo de São Paulo, nos primórdios. Não era o primeiro templo, mas já era um templo. Nós tínhamos 3 casas da mesma rua. E uma das casas estava o templo. A vizinha, parede com parede, era uma senhora. Então, depois de muitas tentativas, ela era uma senhora educada, fina, era um bairro bom. Mas nós circulávamos nessas 3 casas, né? Era uma casa para grihastas mais abaixo da rua, a casa da BBT, com todos os bebeteiros na frente, e a casa que a gente recebia os convidados, que era uma casa fina, que tinha um templo grande, bonito, inclusive no meio da casa tinha uma pracinha com uma fonte de água. Tem um filme, tem um vídeo do Fantástico dos anos 70 que apresenta essa casa e essa fonte de água. E é inclusive uma entrevista com Purushatraya Swami no mesmo vídeo. Talvez possamos pedir aos registros do Fantástico. Eles estão fazendo agora uma revisão dos seus 50 anos. Talvez possa estar com isso bem localizado, possam saber onde está esse vídeo que fala disso. Bom, então, a vizinha não aguentando mais, depois de tanto recurso, tanta gente entrando, saindo, e tanto barulho, tanto haribol, ela decidiu chamar a polícia. Quando a polícia veio, ela estava muito constrangida por ter feito aquilo. Então ela saiu da casa e foi encontrar com a polícia e com os líderes. E os líderes estavam ali, a polícia chegou, os líderes foram atender todo mundo em silêncio, né? E a polícia ali disse, chamado por causa do barulho e tal. Aí a senhora disse, olha, eu sinto muito ter chamado, mas é impressionante, não tem 1 minuto de silêncio durante as 24 horas do dia. Não tem 1 minuto de silêncio. Então, eu tive que chamar. E aproveito até para fazer uma pergunta. A que horas vocês dormem? Aí o presidente disse, minha senhora, ele já estava querendo diminuir a gravidade, porque viu que ela estava também querendo diminuir a gravidade. Ele disse, minha senhora, nós dormimos na hora da aula do Bhagavatam. Porque o dia inteiro em tanta atividade, né? Chega na hora do Bhagavatam, com sono, né? Bom, então, o que pode estimular a nossa inteligência, a criatividade da nossa mente, e essa expansão da nossa capacidade de pensar, de decidir, de tomar posições e iniciativa dentro desse mundo, com o nosso intelecto. A compreensão de que a nossa vida é guiada por princípios éticos,
não por dogmas, não por limitações. Não pode comer carne, não pode comer peixe, não pode comer ovo. Não, não é exatamente isso. Não, nós somos guiados pelo princípio da compaixão. E a atividade pecaminosa da violência contra os animais, nós não praticamos. Nós não praticamos. Não apenas não comemos, mas também não pescamos e matamos. Não fazemos nada disso, nada que possa trazer sofrimento para os animais e para os seres humanos também, para os vizinhos, para os nossos irmãos espirituais. Por isso a linguagem não violenta é tão importante, a escuta empática é tão importante, porque a gente vai transitar nessa plataforma de urbanidade, de sobriedade, de fraternidade, e vai cultivar o princípio ético da compaixão com muito mais facilidade, né? Então, outra atividade pecaminosa que foi falada aqui é evitar a prática. Não, a atividade pecaminosa é o sexo ilícito. Da mesma forma, nós compreendemos que o nosso corpo material deve ser utilizado para o serviço a Deus. E para servir a Deus, nós precisamos ser tão sábios, tão puros, quanto os sábios descritos no verso 15. Olha o verso 15. Os grandes sábios, livres de todos os desejos materiais luxuriosos. Então, se nós temos que ser assim, para poder interagir com a pessoa suprema, na plataforma dela, da pessoa suprema, e adquirir as qualidades da pessoa suprema, como diz o verso 15, então nós precisamos estar livres dos desejos luxuriosos. Então, por que vamos interagir na sociedade olhando possibilidades com outros corpos? E até com o nosso próprio corpo. Por que vamos olhar para o nosso corpo pensando nas possibilidades de satisfazer os seus desejos luxuriosos? Não, vamos cultivar a pureza de ver todas as outras pessoas como partes integrantes de Krishna, que tem um corpo material exatamente como o nosso, com o mesmo potencial do nosso, o potencial de servir puramente a Deus. Então não vamos criar esta relação. Isso é pureza. A gente associa pureza à limpeza, porque a limpeza é o princípio mais grosseirão da pureza. Mas a pureza extrapola os princípios naturais de limpeza. Uma coisa pode estar muito limpa e não estar pura. E uma pessoa pode estar muito limpa e não estar pura. Então, aqui o ponto é pureza. É trabalhar para a pureza. E, então, estar livre dos desejos luxuriosos. Isso é muito difícil. Quando eu fui aceitar a ordem de sannyasi, tem uma entrevista com alguns sannyasis. Acho que o meu tempo, porque já se vão quase 40 anos, era do início. Hoje não, hoje é muito mais complexo tomar sannyasa. Quando eles começaram a se preocupar em tornar a coisa mais séria, eu tomei sannyasa. Então a minha entrevista foi muito simplificada. E saímos caminhando assim por Mayapur, eu com o sannyasi que ia me entrevistar, enquanto ele se deslocava de um escritório para outro escritório, eu fiquei esperando na porta do escritório que ele estava trabalhando, e enquanto ele ia para o outro, ele me entrevistou. Não paramos, então ele não olhou no meu olho, nada. Apenas ele me entrevistou, fez várias perguntas, né? E perguntou, você tem desejo sexual? Aí eu olhei para a cara dele assim, né? Vou dizer agora que não existe isso em mim? Aí ele disse assim, não, eu quero saber, ele mesmo me corrigiu, eu quero saber se você controla bem os seus desejos sexuais. Eu disse, claro, estou nessa, né? Então foi assim, terminou, chegou no escritório, disse, tudo bem, está tudo resolvido, não se preocupe não, eu comunico lá ao ministério. E eu fui embora. Ele fez outras perguntas também, porque como eu havia sido grihasta, ele também fez perguntas a respeito da vida de grihasta. Mas naquele tempo não era tão exigente. Se fosse, eu não teria tido permissão, porque eu tinha uma filha e minha filha era muito menina naquele momento. Mas as regras ainda não estavam tão rígidas como hoje em dia e eu passei no teste. Bom, então observem, estar livre de desejo luxurioso pode ser uma coisa tão inatingível
que a gente perca o estímulo. A gente precisa estar atento ao que esse sannyasa disse para mim, que é como controlar os desejos luxuosos. Como você se expõe motivado por seus desejos luxuriosos. Você evita exposições? Aí sim é que começa o controle, a própria criatividade da mente, como eu falei, o seu intelecto, a sua conscientização. É você consigo mesmo que vai trabalhar com isso. Porque as pessoas de fora não podem saber direito como nós funcionamos em todas as nossas potencialidades. Então, elas não podem nos ajudar tanto quanto nós, se nós compreendemos quem somos, o quão contaminados somos e como podemos fazer para deixar de ser contaminados. Então, por isso, é muito importante que nós possamos vivificar a nossa inteligência com conhecimento espiritual, que nós possamos ter um controle sobre a mente, um controle natural sobre a mente, um controle positivo sobre a mente, não um controle baseado em austeridades inatingíveis ou muito excêntricas, mas austeridades naturais. Como fazer? Se o assunto aqui é a atividade pecaminosa do sexo ilícito, então procure se manter sóbrio diante das possibilidades. Se há possibilidades, evite as possibilidades. Não se exponha. Então, esse é o segredo para caminhar com a coisa. Porque a gente pratica uma alimentação natural. A gente se esforça por uma boa saúde. Pratica exercício físico, caminha. Tudo isso traz saúde. A saúde traz potência sexual. E quando a gente se vê muito saudável, muito potente e tudo, agora vai ter que controlar isso como um resultado indesejável dentro da nossa saúde. Mas a gente não pode tomar nenhuma atitude artificial. A gente vai ter que tomar uma atitude interna baseada na conscientização. Aí vem o princípio ético. O princípio ético de dizer não prática de sexo ilícito. E o sexo ilícito, o que é sexo ilícito? O sexo ilícito é a prática da vida sexual que não está planejando filhos. Então a pessoa vai entender isso. Isso é o top da prática de sexo não ilícito. Então, mas existe uma maneira de regular isso em uma certa situação. Qual é a situação? Sistema social. O que o sistema social nos oferece? Sistema social Varnashrama Dharma. Então, a vida de Grihasta. Sim, então a vida de Grihasta vai nos... Eu vou ter alguém para me ajudar, finalmente. Agora eu já não estou tão sozinho, né, nessa minha situação. Agora eu tenho alguém com quem eu posso contar para me ajudar nessa conquista dos meus sentidos. Haribol. Então é vida de Grihasta aí. E por aí vai, tem outras opções, né? Além de Brahmacharya e Grihasta, tem outras opções que são introduzidas com o amadurecimento da consciência de alguém na relação com o mundo material. Então, a outra atividade que aqui é apresentada por Prabhupada, atividade pecaminosa, é a jogatina, o famoso jogo de azar. Aí a gente vai saber o que é o jogo de azar, mas tem um princípio ético. Qual é o princípio ético? Honestidade. Então, se a gente vai praticar jogos de azar, que envolve perda de dinheiro, e dinheiro é Lakshmi, e Lakshmi é a deusa da fortuna, e é a consorte eterna de Vishnu, Senhor Supremo. Se Lakshmi é essa personalidade, e temos o risco de perder Lakshmi, por que jogar? Aí vem os jogos, como que os kshatras têm autorização, os jogos de campeonatos para ver quem vai vencer, quem não vai vencer, né? Que tem campeonato. Prabhupada não disse que esses eram jogos de azar. Ele diz que são jogos fúteis. Ele chama de esportes fúteis, que não tem muita importância, segundo ele. Porém, é preciso fazer exercício físico. E ele disse, eu mantenho a minha saúde com a minha caminhada e com as minhas massagens. Assim eu consigo manter a minha vida, Prabhupada falou.
E quando eu era jovem, como o padre também disse, eu jogava futebol. Então ele fala isso, e jogava futebol na juventude, na infância dele, né? Juventude, não é todo mundo que pode jogar na juventude, não, tem que fazer um esforço muito grande para jogar na juventude, mas na infância é mais fácil. Então, Prabhupada liberou a luta, liberou exercício físico, liberou o futebol, para que isso pudesse ser praticado. Referência, cartas e reuniões com os professores de Gurukula, pode-se encontrar isso no livro da BBT, Prabhupada On Gurukula. Então, é aí que se encontra isso. E tem informações muito importantes também sobre casamento, nesse mesmo livro. Tem instruções que geralmente a gente não ouve falar no cotidiano. Bom, então, outra atividade, a intoxicação. A intoxicação, qual é o grande problema da intoxicação? Vai tirar a nossa saúde? Vai, sim, é verdade. Vai diminuir a nossa vida? É bem possível que vai. Vai criar mau hábito? Também, mas vai roubar a nossa capacidade de viver com naturalidade. Vai introduzir em nós a perda da austeridade. Portanto, o princípio ético para combater a intoxicação, que vai despertar a luzinha limite, o bip bip, que vai dizer, aí vai perder a austeridade. Então, você vai perder a austeridade. E isso a gente fala no dia a dia, né? Só tomando uma. Vou tomar uma para esquecer, vou tomar uma para me alegrar, né? Vamos tomar uma cervejinha aí para terminar o dia bem, para relaxar. Isso tudo é porque a pessoa não consegue controlar a mente, então ela vai para a intoxicação, para substâncias que atuam nela diferente da capacidade que a própria mente, a inteligência, o conhecimento espiritual que ela tem vai poder atuar. Ela pode combater todas as suas situações que poderiam exigir intoxicação através dos recursos da mente, da inteligência, dos recursos espirituais. Mas não tem bom sadhana, não tem bom conhecimento, não tem conhecimento sistemático, não fez os elos entre as ilhas de conhecimento que foi adquirindo num livro aqui, leu outro livro, ouviu uma palestra, não fez o elo, não tem um fio, não tem um fluxo filosófico claro dentro da mente fluindo, a inteligência não registra esse fluxo como legítimo, então ela se perde dentro de todo o Siddhanta, aí entra ainda as tendências dogmáticas, entre as tradições religiosas anteriores que a pessoa teve, que eram dogmáticas, que aí ela aplica, transfere todos os dogmas para dentro da religiosidade Vaishnava e vive uma experiência mais religiosa do que espiritual e se confunde. Por isso, mas a intoxicação, assim como a alimentação, não é só para evitar as substâncias externas. Também existe autointoxicação. Aquela intoxicação que vem da ira, que nos deixa tolos. Chanakya Pandita, eu não gosto muito de citar Chanakya Pandita porque ele falou algumas coisas muito complicadas para a vida da gente. Mas ele disse que a ira nos torna a todos tolos. Então, essa é um tipo de intoxicação. Pode ver quando às vezes a gente vê alguém que está chumbado, que está um pouco bêbado, assim, ébrio, a gente vê que a pessoa fica meio boba, né? Fazendo pergunta boba, querendo... Às vezes um amigo disposto, eu te amo, você é meu querido, meu amigo, coisa insuportável, né? Assim, então a pessoa fica meio tola, meio boba com a intoxicação. Então, da mesma forma, a ira nos deixa assim, bobos, tolos. E depois o que a gente faz quando a ira passa? Desculpa aí, eu estava nervoso.
Ou então o bêbado vai dizer, desculpa aí, eu soube que eu lhe ofendi, me disseram aí, desculpa, eu nem me lembro, desculpa aí, eu estava bêbado. A mesma coisa, intoxicação interna, a ira, a cobiça, a luxúria. Basta estimular a luxúria, a gente perde a noção. Às vezes a gente pensa que a outra pessoa está interessada na gente, mas é somente um espelho do nosso interesse por aquela pessoa. A nossa luxúria é tão grande que a gente transfere para outra pessoa, identifica a nossa luxúria na outra pessoa e pensa que a outra pessoa está interessada. Aí recebe um fora e aí fica irado e tudo mais. Não consegue entender que não é não, como está na moda agora falar isso. Uma coisa, por exemplo, não consegue entender isso. Coisa simples. Bom, essas atividades pecaminosas, todas quatro, podem ser vencidas, em primeiríssimo lugar, por uma conscientização da ética Vaishnava. E a ética Vaishnava é essa: compaixão, pureza, austeridade e honestidade ou veracidade. Então, essa é a ética, e a gente pode introduzir esses conceitos éticos e parar para pensar em cada situação de acordo com a ética Vaishnava. Estou agindo como um Vaishnava, eu estou agindo como os grandes sábios do capítulo 9, do canto 9, no verso 15, do capítulo intitulado A Dinastia de Anshuman. Eu estou agindo como eles. Ali, Shukadeva Goswami vai dizer para Parikshit Maharaj que os grandes sábios, livres de todos os desejos materiais luxuriosos, devotam suas mentes ao completo serviço do Senhor. Eu estou assim, com a minha mente completamente dedicada ao serviço do Senhor. Se eu não estou, pode ser que eu não esteja, porque os meus desejos luxuriosos ainda ocupam muito na minha vida. Não vou terceirizar isso. Eu não vou colocar a culpa em ninguém. Eu não vou colocar a culpa em ninguém mais. Se eu não estou completamente ocupado ao serviço do Senhor, não vou terceirizar isso. Vou assumir isso. Vou dizer, a culpa é minha. É porque os meus desejos materiais me impedem de me render ao Senhor. Se eu tivesse totalmente determinado a me render completamente, ninguém me influenciaria. Não poderia responsabilizar ninguém. Portanto, eu tenho que admitir conscientemente que a culpa não é de ninguém. A responsabilidade é inteiramente minha por não estar completamente rendido ao Senhor. Paramos aqui? Se tiver alguma pergunta, comentário, o Maharaj de Munacharya está aqui presente. Tem alguma pergunta de fora? Não. Aqui tem uma pergunta de dentro. No Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele fala que em Bhajana Kriya, o devoto ele se depara com um serviço instável, que ele chama de anistita. Né? Então, o devoto aí se depara com instabilidade e dificuldade em seguir seus votos, em ter um serviço fixo, né? Assim, estável. Né? Então, assim, o que o devoto poderia, se é questão de paciência, porque ele vai passar por isso, não tem jeito, ou se ele poderia fazer alguma coisa nesse nível, né, de Bhajana Kriya, de instabilidade. Bhajana Kriya é sinônimo de Sadhana Bhakti. Kriya significa atividade, Sadhana significa atividade. Né? Bhajana significa atividade em Bhakti concentrada e Sadhana Bhakti significa atividade de Bhakti. Então, o segredo é mais serviço devocional, é buscar a estabilidade com o quê? Com o que vem antes. O que vem antes de Sadhana Bhakti? Sadhu Sangha, associação com os devotos. E o que vem antes de Sadhu Sangha? Shraddha, fé. Então, Shraddha, ou seja, conhecimento, adquirir conhecimento, encher a sua inteligência com informações que possam ser levadas para a mente vai trabalhar essas informações e, estimulada pela sua capacidade sensorial, a mente vai planejar como praticar o serviço devocional de maneira mais estável. Vai identificar, a inteligência identifica que não há estabilidade, e não há estabilidade por determinadas razões, então adquire esse conhecimento para contra-atacar as razões que provocam a instabilidade em Bhajana Kriya. Mas a associação com os devotos e o Shraddha que vem antes, todos esses 9 processos, eles se somam constantemente, eles se interrelacionam. Quando chega em Bhava, então aí é mais
é mais exclusivo. Bhava e Prema são mais exclusivos. Mas todos os outros, eles ainda se misturam bastante. É sempre necessário cuidar por exemplo, do próximo depois de Bhajana Kriya, que é o Anartha Nivriti. Porque a gente se liberta de alguns anartas do passado e adquire novos anartas. Anartas adquiridos na convivência com os devotos. Anartas adquiridos na maneira de cantar japa, por exemplo. Cantar japa é ao mesmo tempo digitar no celular. Com a mão direita, o dedinho que fica de fora. Esse dedinho tradicionalmente fica para fora. Mas não é para digitar, não. Não é não. Mas a gente usa assim, deixa a japa ali, tá, e digita ali, então canta ao mesmo tempo. Ou outras coisas, né? Então, tem muitas maneiras de adquirir novos anartas. Maneira de comer e maneira de cuidar da saúde. A gente inventa um monte de coisa em relação à saúde. E a gente tem tido resultados terríveis. Terríveis. A velhice dos nossos devotos tem sido surpreendente. De doenças que são muito evitáveis por uma vida muito mais simples. E principalmente pela limpeza da mente. A mente é o principal coadjuvante na cura de qualquer doença. O desejo de curar-se, o desejo de viver bem, o desejo de construir capacidade de servir a Krishna. Isso dentro da mente faz a pessoa se livrar de qualquer doença. O contrário disso leva a pessoa até, às vezes, a algo pior. Desrespeito total à oportunidade do corpo e da vida humana. Prazer a todos ter vocês todos aqui participando. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.